Irmãos, nós vamos iniciar o estudo de hoje dos decretos eternos de Deus. É o terceiro capítulo da Confissão de Fé de Westminster, e esse terceiro capítulo tem 8 seções ou parágrafos. E nós vamos começar com o 8º parágrafo ou a 8ª seção. E vamos agir desta forma para ressaltar algo que os nossos irmãos, teólogos, pastores, servos de Deus, que foram instrumentos para a composição da Confissão de Fé, colocaram na 8ª seção com relação à predestinação. Eu quero pegar esse artigo, ou este parágrafo, da Confissão de Fé dentro do capítulo 3º e aplicá-lo a todo o capítulo 3º, porque de fato ele se enquadra dentro daquilo que é o capítulo 3º, os eternos decretos de Deus. Por favor, acompanhe. Você recebeu o boletim, poderá acompanhar o artigo, a seção 8 do capítulo 3. Eu lerei e quero que você acompanhe com bastante atenção a leitura. A doutrina deste alto mistério de predestinação deve ser tratada com especial prudência e cuidado, a fim de que os homens, atendendo à vontade revelada em sua palavra e prestando obediência a ela, possam, pela evidência da sua vocação eficaz, certificar-se da sua eterna eleição. Assim, a todos os que sinceramente obedecem ao Evangelho, esta doutrina fornece motivo de louvor, reverência e admiração de Deus, como de humildade, diligência e abundante consolação. Irmãos, a consequência adequada do entendimento da doutrina da predestinação e, para além da doutrina da predestinação, da doutrina dos eternos decretos de Deus, a consciência adequada, esperada, biblicamente revelada, que deve estar na nossa vida, é essa que foi colocada aqui. A todos os que sinceramente obedecem ao Evangelho, esta doutrina fornece motivo de louvor, reverência e admiração de Deus, como de humildade, diligência e abundante consolação. É isso que nós queremos, irmãos, que haja no coração de cada um de nós ao estudarmos essa doutrina. Admirarmos ao Senhor, louvarmos reverentemente ao Senhor, sermos humildes, diligentes e consolados pelo Senhor, através dessa doutrina. Dentro da lógica da exposição dos temas teológicos na Confissão de Fé de Westminster, depois de termos estudado sobre a Escritura Sagrada, que é a base da revelação divina, os irmãos devem se lembrar que quando falamos da Escritura Sagrada, nós dissemos que a confissão começa com a Escritura, porque tudo o que será visto é com base na Escritura. Então não há outra forma de começar senão com a Escritura, trazendo para cada um de nós as informações que dizem respeito
a inerrância, a suficiência da Sagrada Escritura, procedente de Deus, embora por meios humanos, mas ela é a palavra de Deus, eterna, no sentido de que passarão os céus e a terra, porém elas não passarão, tudo se cumprirá. Se em algum momento algo da Escritura parece para nós sem muito sentido, ou não conseguimos interpretar plenamente ou conciliar verdades aparentemente em tensão, é porque nós somos limitados para isso. E não devemos questionar a Escritura, mas devemos nos submeter à grandeza de Deus e continuar crendo que Ele é maior que nós, nos ama e quer o nosso bem. Então, assim começa a confissão. Em seguida, a confissão vai falar sobre o Deus que se revela nas Escrituras. E a Bíblia não importa em dar todas as respostas acerca de Deus. A Bíblia começa dizendo sobre a autoexistência de Deus como um pressuposto. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Quando tudo começou, Deus já era. Deus já existia. E a Bíblia coloca assim. Deus é a causa eterna dele mesmo. E no princípio, quando as coisas começaram a se enquadrar dentro do tempo, com a criação dos céus e da terra, o Deus eterno começou a se revelar. É por isso que as Escrituras vão mostrar para a gente logo em seguida, a confissão de fé vai mostrar para a gente logo em seguida sobre Deus e a Santíssima Trindade. Mostrar a grandeza de Deus, os atributos de Deus, mostrar quem Deus é. E então, a confissão começa a falar sobre a obra de Deus. Primeiramente, veremos os decretos eternos, através do qual as obras de Deus vieram à execução, e depois falaremos das obras propriamente ditas, a obra de criação e a obra da providência. Como uma introdução, irmãos, aos decretos eternos de Deus, eu gostaria de ler a resposta do breve catecismo de Westminster, na sua pergunta de número 7, quando a pergunta levanta a questão: o que são os decretos eternos de Deus? E a resposta é a seguinte: são o seu eterno propósito, segundo o conselho da sua vontade, pelo qual, para sua própria glória, ele predestinou tudo o que acontece. Aqui uma definição bem clara, bem simples, bem pequena, no breve catecismo, que foi elaborado com o fim de instruir crianças. Os decretos eternos de Deus são o seu eterno propósito. O que isso quer dizer? Antes que existisse tempo, antes que houvesse qualquer manifestação da obra criada, na verdade, a obra criada é a execução dos decretos de Deus, são os decretos em movimento. Os decretos de Deus são o seu eterno propósito, segundo o conselho da sua vontade. Luz Berkoff, quando fala sobre os decretos eternos de Deus, e ele coloca a questão do conselho da sua vontade, ele vai dizer o seguinte, que houve entre Deus um entendimento,
ou na verdade ele vai dizer que quando a palavra conselho aparece aqui, pode significar isso, o entendimento entre o ser de Deus. Aqui na igreja nós temos o conselho da igreja, não temos? Então, que bom, para mim como pastor, é uma segurança tão grande ter irmãos queridos, tementes a Deus, que foram preparados pelo próprio Deus, escolhidos pela igreja para serem conselheiros, para que dessa forma a igreja seja melhor administrada. Então a ideia de conselho, o conselho da igreja, são os irmãos que manifestam o seu ponto de vista sobre os quais, de cada um dos irmãos, as decisões são tomadas. Aí quando o breve catecismo fala, segundo o conselho da sua vontade, e Berkoff vai colocar esse ponto, falando a respeito do Pai, do Filho e do Espírito Santo, chegando ali num entendimento, chegando numa conclusão, e então manifestando os seus decretos, o seu eterno propósito, segundo o conselho da sua vontade, pelo qual, para sua glória, para que ele fosse conhecido, para que ele fosse manifestado como Deus que é, isso é glória, glória é a manifestação do ser de Deus para a sua própria glória, e manifestando-se como Deus, recebesse adoração como Deus, reconhecimento de ser Deus como é, ele predestinou tudo o que acontece. Então essa, irmãos, é a resposta à pergunta 7 do breve catecismo, para instruir crianças. A gente já começa como Isaac Newton dizia de si mesmo, o grande Newton, né? Eu me lembro das leis de Newton que quebravam a nossa cabeça na escola quando a gente estudava física. Isaac Newton, um servo de Deus, e ele dizia que se considerava diante do conhecimento de Deus como um menino, brincando na areia da praia com as conchinhas, enquanto diante dele havia um oceano a ser explorado. Aqui, então, nós estamos diante desta doutrina tão profunda. Como eu disse, não teremos todas as respostas, mas vai dar para a gente entender alguma coisa importante. Tem um teólogo chamado Wayne Grudem, não sei se alguém já leu alguma coisa sobre esse teólogo, já ouviram falar? Wayne Grudem é um teólogo também que tem pensamentos interessantes e reformado, nos ajuda a entender alguns pontos, e dentro daquilo que ele escreve sobre essa questão, sobre os decretos de Deus, dentro dessa seção, ele coloca algumas analogias hipotéticas, e ele fala, por exemplo, de um mundo hipotético de vegetais, onde houvesse apenas vegetais. E dentro desse mundo hipotético de vegetais, duas árvores conversando, as árvores ali refletindo sobre possibilidades, e uma árvore dizendo a outra árvore: será que não teria como Deus, ao invés de ter nos criado como nos criou, vegetais,
imóveis, será que teria como ele nos fazer vegetais que se locomovessem? Há então uma outra árvore sensata respondendo a essa primeira árvore. Imagina, a nossa própria essência nos mostra que nós não podemos nos locomover. Como é que nós teríamos estabilidade se as nossas raízes não estivessem fincadas no solo? Além disso, como é que nós poderíamos nos nutrir se as nossas raízes não estivessem no solo, de onde tiram toda a nutrição que precisam para a sobrevivência? Irmãos, guardem essa analogia desse mundo hipotético de vegetais simples, mas guardem, por favor. Depois eu vou fazer uma pergunta. Eu quero colocar aqui uma segunda analogia, agora de um mundo onde houvesse animais. Já não um mundo apenas de vegetais, mas um mundo com animais e dois cachorros conversando. E esses cachorros conversando, conversando através dos latidos, né? Latindo e conversando, se comunicando como cachorros comunicam. Um dissesse para o outro: será que seria possível um mundo no qual, além de nos comunicarmos como fazemos, pudéssemos transcrever a nossa comunicação e registrá-la, de modo que alguém que não estivesse perto de nós, que não esteja perto de nós, pudesse receber a nossa comunicação e tomar conhecimento daquilo que nós estamos querendo compartilhar? E o outro cachorro, então, sensato, respondendo para o primeiro, dizendo: olha, isso não existe. Não há como ser assim. Como é que vamos nos comunicar sem ouvir o latido do outro, ver o outro que está latindo e ainda cheirar aquele que está se comunicando? Irmãos, parece meio sem sentido essas analogias, né? Mas o que eu quero perguntar para vocês agora é o seguinte: o que é que está por trás da conclusão da árvore que disse ser impossível que fosse diferente? O que é que está por trás da conclusão do cachorro que disse que seria impossível que fosse diferente? Um mundo diferente, conforme a imaginação do primeiro, né, ou da primeira árvore e do primeiro cachorro. O que é que está por trás da argumentação da árvore que disse ser impossível, do cachorro que disse ser impossível? A essência e o propósito. Sim, isso é importante, Renata. A essência, o propósito, mas tem uma informação a mais que eu gostaria que a gente considerasse. Mas tem um ponto aqui que a gente precisa de considerar. Oi? O ponto... Sim, não, podem ficar à vontade, né? Mas, gente, é o seguinte:
Quer falar, Judite? Mas assim, a questão aqui é outra questão. Sim, Patrícia. É nesse sentido, Patrícia. Só que eu vou começar do outro lado. Eu vou começar não do lado de Deus, mas do lado dos vegetais e do lado dos animais, além dos cachorros, né? Tanto os vegetais ali, as árvores, quanto os cachorros, estão considerando a história dentro da limitação do ponto de vista que tem. Vocês entendem isso? Dá para perceber? Eles estão considerando aquilo que eles veem dentro do ponto de vista que eles têm. Ora, a árvore é árvore e ela vai considerar dentro do ponto de vista de árvore, considerando aqui essa analogia, fábula, né? E ela vai considerar dentro do ponto de vista que ela é. O cachorro vai considerar dentro do ponto de vista que ele é. Então, o destaque aqui que eu quero dar, logo nesse começo, para a gente poder considerar os decretos eternos de Deus, é que por não entendermos plenamente os decretos, Deus não deixa de agir como age. Porque nós, como homens, consideramos a realidade como nós somos. É a mesma coisa, nós consideramos a realidade como nós somos. E quando nós falamos, então, do agir de Deus, essas analogias vão nos ajudar a entender. É como uma árvore tentando pensar diferente daquilo que ela é difícil de enxergar para ela uma outra situação. Um cachorro tentando ver uma realidade diferente daquilo que ele é difícil para ele enxergar uma outra situação. E é difícil para a gente, como seres humanos, enxergar uma outra situação, porque nós interpretamos a realidade como nós somos. Certo, irmãos? Esse primeiro ponto é muito importante e vai nos ajudar bastante a prosseguir. Um outro ponto que eu quero ressaltar é que muito daquilo que está escrito sobre a obra de Deus se encontra nos profetas e nos livros de sabedoria. É interessante este detalhe. Muito acerca do que se fala na Bíblia sobre a obra de Deus está nos profetas e nos livros de sabedoria. Às vezes a gente pensa apenas nas epístolas paulinas, mas vai muito além disso. Veja só, por exemplo, o que está no livro de Jó, na palavra que foi dita por Eliú. Irmãos, e Eliú, é preciso a gente mencionar, quando se fala do livro de Jó, quem é que está falando. Porque no livro de Jó tem palavras ditas com sabedoria e palavras ditas com falta de sabedoria. E há palavras ditas com sabedoria por parte de Jó e por parte de Eliú, e especialmente por parte do próprio Deus. E há palavras tolas, insensatas, que são ditas por Elifaz, Bildade e Zofar. Eles distorcem de alguma forma a realidade, e eles questionam Jó de modo desagradável aos olhos de Deus. Veja só então o que está em Jó 34, versículos 14 e 15. Jó 34, 14 e 15. Aqui a gente já vai entrar num ponto muito importante que mostra que só de estarmos vivos, existem aquelas estatísticas que
a gente estuda na biologia, que fala sobre a probabilidade de nós estarmos aqui e não um outro ser vivo, um outro espermatozoide ter fecundado um outro óvulo de nossa mãe. A probabilidade de ter sido nós é bem pequena, não é, gente? Já começa aí. Nós só estamos aqui porque Deus quis que nós estivéssemos. Nós estamos no mundo de Deus. A vida é uma dádiva dele. E veja só, então, aí os versículos 14 e 15 de Jó 34. O texto diz: se Deus pensasse apenas em si mesmo, e para si recolhesse o seu espírito e o seu sopro, toda a carne juntamente expiraria, e o homem voltaria para o pó. Oh, se Deus não quisesse pensar em nós, não quisesse ter nos dado a vida, se Ele pensasse só em si, e para si recolhesse o seu espírito e o seu sopro, toda a carne juntamente expiraria, e o homem voltaria para o pó. Gente, o texto está mostrando o seguinte: a gente está vivo, além da gente ter fecundado um óvulo e juntado lá o óvulo com o espermatozoide e formado esse ser que somos nós, algo assim, dentro das probabilidades. Foi Deus que quis que fosse assim, estarmos aqui, estarmos vivos. Isso é bênção de Deus. Nós estamos no mundo de Deus, criados por Deus. Olhe só, agora o profeta Daniel, capítulo 4. Profeta Daniel, capítulo 4, versículos 34 e 35. Aqui, irmãos, uma conclusão a qual Nabucodonosor chegou depois de ele ter sido quebrantado diante de um orgulho tão grande, onde ele achou que era alguma coisa e Deus o quebrantou e o restaurou, e ele então disse: mas ao fim daqueles dias eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei, e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Olha o verso 35. Todos os moradores da terra são por ele reputados. Se ele recolhe o seu sopro, o que acontece? Todos expiram. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada. E segundo o quê? Pegando lá a pergunta 7 do breve catecismo de Westminster, o conselho da sua vontade, né? E segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Segundo a sua vontade, ele opera com o exército dos céus e com os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? Então aqui o profeta manifesta essa grandeza tão grande. Ele escreve a conclusão a qual chegou Nabucodonosor. Uma conclusão que foi inspirada pelo Espírito para ser registrada nas Escrituras pelo profeta Daniel. Ele opera com aquilo que é inanimado e com aquilo que é animado. Ele opera com a criação que não tem vida em si
e com a criação que tem vida em si. E não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? Então, irmãos, a gente, diante destas palavras iniciais, vai para o primeiro parágrafo, ou a primeira seção do capítulo 3 da Confissão de Fé de Westminster, dos eternos decretos de Deus. Primeira sessão. Acompanhe, por favor, a leitura. Aí você tem no boletim, pode ser que seja projetado também, mas acompanhe, por favor, a leitura deste parágrafo. Desde a eternidade, ou toda a eternidade, Deus, pelo muito sábio e santo conselho da sua própria vontade, ordenou livre e inalteravelmente, ou livremente, nada o constrangeu a isso. Ele ordenou livre e inalteravelmente, isto é, de modo que não pode ser diferente do que ele ordenou, tudo quanto acontece. Aqui é a primeira afirmação. Porém, de modo que nem Deus é o autor do pecado, nem é violentada a vontade da criatura, nem é tirada a liberdade ou contingência das causas secundárias, antes são estabelecidas. Então, 2 pontos aqui, irmãos, dentro desta primeira sessão do capítulo 3 da Confissão de Fé de Westminster. Qual destas 2 partes os irmãos acham mais difíceis? A primeira parte, desde toda a eternidade, Deus, pelo muito sábio e santo conselho da sua própria vontade, ordenou livre e inalteravelmente tudo quanto acontece. Essa é a primeira parte. Segunda parte, porém, de modo que nem Deus é o autor do pecado, nem violentada é a vontade da criatura, nem é tirada a liberdade ou contingência das causas secundárias, antes são estabelecidas. Dentro dessas 2 partes, qual parte os irmãos acham que é mais difícil da gente, de início, entender e explicar? A segunda? As 2 são bem difíceis, né, irmãos? As 2 são bem difíceis. A primeira é difícil, a segunda também é, mas vamos lá. Vamos para cada uma destas partes aqui. Irmãos, e a doutrina calvinista, assim chamada historicamente, que não vem de Calvino, na verdade, Calvino foi um instrumento de Deus usado na época da Reforma para tornar esse conhecimento mais expandido, mas não vem de Calvino. Muitos homens de Deus anteriores a Calvino ressaltaram essas verdades, e essas verdades não vêm nem dos homens de Deus anteriores a Calvino, como Agostinho, por exemplo, que foi um grande expoente de sua época, ao ressaltar a soberania de Deus. Essas verdades vêm das Escrituras, elas estão nas Escrituras. Então, a doutrina calvinista tem esse ponto favorável: as verdades estão nas Escrituras e não na intuição. Quando se observa a doutrina arminiana, por outro lado, muito daquilo que é levantado é intuitivo. Não, mas não pode ser assim, porque se for assim,
como é que a gente vai explicar esse ponto? Se for assim, e começa a levantar leituras da realidade. Só que a doutrina bíblica reformada não é baseada em leituras da realidade, é baseada na revelação das Escrituras. E o que é mais seguro? A gente basear naquilo que a gente acha mais lógico e racional segundo a nossa intuição? Ou a gente basear naquilo que Deus revelou? A doutrina reformada é baseada na revelação das Escrituras. Desde toda a eternidade, antes que houvesse tempo, quando só Deus era. Eu gosto de uma música, eu creio que vocês devem conhecer, né, grande parte dos irmãos devem conhecer, aquela música Ninguém Explica Deus. É uma música interessante, ela vai falar um pouquinho sobre essa questão. Ninguém explica Deus, ninguém explica a grandeza de Deus, mas a Escritura nos dá direcionamentos para a gente entender aquilo que é necessário. A Escritura nos dá esses direcionamentos. Então, desde toda a eternidade, quando só Deus era, pelo muito sábio santo conselho de sua própria vontade, quem que instruiu o Senhor? Quem que primeiro deu a ele, para que ele depois restituísse? Não houve quem o instruísse, não houve quem lhe desse algo, quando só ele era segundo o santo conselho de sua própria vontade. Nada existia, nada havia, só Deus, base dele mesmo. A base de Deus é Ele mesmo. Ele ordenou livremente, inalteravelmente, tudo quanto acontece. Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 1. Efésios, capítulo de número 1, versículo de número 11. Vamos fazer juntos, irmãos, a leitura deste texto? Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade. Então o texto está dentro de um contexto maior que fala sobre a salvação, fala sobre a redenção, mas neste versículo o texto vai mostrar para a gente que nós fomos feitos herança, fomos predestinados, fomos salvos, que será um próximo assunto, mas segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Ele faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Abra agora a sua Bíblia em Mateus capítulo 10. Versículos 29 e 30.
olha o que o texto diz. Não se vendem 2 pardais por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. O versículo 29, irmãos, está dizendo o seguinte: asse aqui é o equivalente a centavos de real, tá bom? É equivalente a centavos de real. Então o texto está dizendo assim, olha, pardal não tem valor, são vendidos por um asse, 2 pardais. Só que mesmo os pardais, o que é que o texto diz? Nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. A vida deles está sustentada por Deus. Nenhum deles morre sem que seja do consentimento de Deus, sem que seja segundo a vontade de Deus. Nenhum deles. Pardais. Aí o Senhor Jesus, então, falando para os seus discípulos: e quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. O pardal não tem valor algum, nenhum deles morre sem que seja a vontade expressa de Deus. Aí o texto, então, vai mostrar para a gente, e quanto mais com relação ao homem, e quanto mais com relação àqueles que confiam em Cristo, os discípulos, até os fios todos de cabelo da cabeça estão contados. Vamos, irmãos, para agora Efésios, mais uma vez, capítulo 2, e o verso de número 10. Aqui o texto em Efésios está falando sobre a conversão e vai mostrar que aquele que se converte, ele entra dentro de uma circunstância de vida na qual aquilo que ele fará já foi preparado por Deus. Vejam só, Efésios 2, versículo 10, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus, e o que é que o texto fala em seguida, irmãos? Deus já as preparou para que andássemos nelas. Desde toda a eternidade, pelo muito sábio e santo conselho da sua vontade, Deus ordenou livre e inalteravelmente tudo quanto acontece. Essa primeira parte, irmãos, vai nos mostrar que nada na criação sai do controle de Deus. E mais do que isso, vai nos mostrar que aquilo que acontece na criação já foi ordenado por Deus. Certo, irmãos? Já foi ordenado por Deus. Segundo o seu querer, ele opera com o exército do céu e com os moradores da terra. E ninguém há que possa lhe deter a mão ou dizer: que fazes? Aí a gente chega então na segunda parte. E essa segunda parte é uma parte que nós aceitamos em alguns pontos sem entender todas as coisas. Mas aceitamos não cegamente, mas dentro dos limites dados pelas Escrituras, dentro daquilo que a Escritura passa como
informação para nos conduzir na nossa forma de entender a realidade. Porém, de modo que nem Deus é o autor do pecado. E quando se fala aqui do pecado, irmãos, o texto da confissão de fé está falando sobre o mal. Está falando sobre aquilo que sai de debaixo do que nós entendemos ser o ser de Deus, que é bondade. Ele é luz e não há nele treva alguma. Ele é tão puro de olhos que não pode ver o mal. Tudo isso que eu estou falando são textos das Escrituras. Em João, 1 João, em Abacuque. Deus não é o autor do pecado, nem violentada é a vontade da criatura, nem é tirada a liberdade ou contingência das causas secundárias. O que isso significa? Causas secundárias. Deus é causa primária. Como assim? Ele ordenou desde toda a eternidade, ele é a causa primária. Certo, gente? É nesse sentido. Causa secundária é aquilo que faz, que executa o que foi determinado. E aquilo que foi determinado é executado pelas causas secundárias com liberdade. É isso que o texto está dizendo. Nem é violentada a vontade da criatura, nem é tirada a liberdade ou contingência. Quando fala de contingência, está falando de casualidades. Sabe aquilo que a gente vê por casualidade? Alguém, por exemplo, que de repente chega no aeroporto correndo para pegar o voo e perde o voo, porque no caminho aconteceu um imprevisto, e aquela pessoa fica chateada e xinga porque perdeu o voo, e daqui a pouco ela toma conhecimento que o voo caiu, todo mundo que estava no voo morreu. Aí ela se arrepende. Aconteceu isso recentemente, alguém dando uma entrevista num caso de um voo que caiu, e essa pessoa perdeu o voo, e ela no momento ficou muito chateada por ter perdido o voo, e disse algumas coisas que não devia ter dito, e depois ela falando, olha, eu fui preservada. Então isso são as contingências das causas secundárias. Nem a tirada a liberdade ou a contingência aquilo que parece ser casualidade, que aconteceu por acaso, antes são estabelecidas. Como assim? Aqui a gente tem que entender o seguinte, irmãos, a própria liberdade humana e a própria contingência das causas secundárias são estabelecidas no decreto. Deus, no seu decreto eterno, estabelece que o homem é agente livre, capaz de tomar decisões verdadeiramente livres. É estabelecido no decreto de Deus. Só que dentro daquilo que é estabelecido como liberdade humana e como casualidade, o decreto mostra a vontade soberana de Deus também. Vamos entender um pouco mais a respeito disso. Eu peço aos irmãos que abram suas Bíblias em Atos, capítulo 2. Irmãos, e percebam que em grande parte dos textos que nós vamos ler agora, a gente vai chegar a conclusões não por
ensinos diretos, mas por leitura de acontecimentos. Não por ensinos diretos das Escrituras, onde o texto está dizendo, olha, é dessa e dessa forma, como vimos, por exemplo, em Daniel capítulo 4. Vamos ver aqui alguns pontos que vão trazer para a gente informações através da leitura de acontecimentos. Atos 2, versículos 22 e 23. Olha como o texto vai dizer para a gente no início do versículo 20, o versículo 22, na verdade, é uma introdução, eu vou ler, depois nós vamos ver as informações no versículo 23. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Olha o verso 23. Sendo este entregue pelo determinado, o que, irmãos? E presciência de Deus. Então, aqui, quando o texto fala desígnio, o texto está falando decreto. É a mesma ideia. É o caminho de Deus, a vontade de Deus, que foi ordenada, livre e inalteravelmente. Deus, desde toda a eternidade, decretou isso, que Jesus seria entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, o Deus que já sabia disso tudo antes. Olha o que o texto vai dizer então na sequência, final do versículo 23. Vós, crucificando-o por mãos, ele foi entregue pelo desígnio de Deus, o Deus que sabe tudo desde sempre, que já tinha ciência disso desde a eternidade, ele foi entregue. Mas o texto vai dizer, vocês o mataram. Na liberdade de vocês, vocês o mataram. Mas Deus já não havia decretado? Deus havia decretado. Mas eles, por livre vontade, executaram o decreto. E por isso foram culpados daquilo que fizeram. Vão guardando isso. A gente vai dar mais informações que vão ajudar a entender. Vejam agora, um pouquinho adiante, no capítulo 4, versículos 27 e 28. Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel. Eles se levantaram, eles se ajuntaram. Aí olha o versículo de número 28. Para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito, eles se levantaram. Eles se ajuntaram contra Jesus. Mas para fazerem tudo o que a mão de Deus e o propósito eterno de Deus havia predeterminado. Eles foram forçados, irmãos? Eles não foram forçados. Mas eles fizeram algo que já estava predeterminado. O Senhor Jesus Cristo disse, o Filho do Homem está sendo entregue, como diz as Escrituras, mas ai daquele por meio do qual o Filho do Homem será entregue. Judas foi forçado a fazer o que fez?
não foi forçado. Ele era agente livre. Agora, vamos entrar aqui num ponto importante que vai, eu acho, no meu ponto de vista, que vai ajudar a gente a entender. Provérbios, capítulo 4. Provérbios, capítulo 4, versículo de número 23. Um texto bem conhecido. Vamos ler juntos? Sobretudo, o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. É de onde que procedem as fontes da vida? Do coração. Então o texto vai falar assim: guarda o teu coração, toma conta dele, cuide dele, porque dele procedem as fontes da vida. Fontes da vida no sentido de nós sermos aquilo que somos, agimos como agimos, reagirmos como reagimos. Deixa aqui eu dar um exemplo, irmãos, que é dado por um outro teólogo, pode ser que ajude a gente a entender aqui. Quem aqui gosta de fígado de boi? Gosta, Patrícia? Ronaldo, né? Muita gente gosta, Poliane, outras pessoas gostam. Quem que não gosta? Tá bom. Tem gente que não gosta mesmo. Então, vamos lá. Henrique, eu te escolhi aqui, viu, Henrique, para fazer a pergunta. Se a Renata chegar para você, Henrique, e perguntar assim: Henrique, o que é que você quer para o jantar hoje? Contrafilé ou fígado de boi? Ou contrafilé. Gente, esta escolha, Henrique, você escolher contrafilé, é uma escolha livre? É uma escolha real? Você poderia escolher outra coisa, mas desejaria escolher outra coisa? Estamos chegando no ponto. É uma escolha livre, real. Você poderia escolher o fígado, mas não desejaria escolher o fígado. Vamos para o Salmo 33. Salmo 33. Vejam, irmãos, os versículos 13, 14 e 15. O Senhor olha dos céus, vê todos os filhos dos homens. Do lugar de sua morada, observa todos os moradores da terra. Ele que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Vamos entender isso aqui. O texto está falando sobre a grandeza do Deus que lá dos céus olha e vê todos os filhos dos homens, do lugar da sua morada, observa todos os moradores da terra. Antes de irmos para o versículo 15, vamos lembrar de Provérbios 4:23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida.
Aí vamos agora para o versículo 15 do Salmo 33. Ele, Deus, que olha do céu e vê. Ele que faz o quê, gente? Forma o coração de todos eles e contempla todas as suas obras. E as obras dos homens são em conformidade com o coração dos homens. E quem é que forma o coração dos homens? Deus forma o coração dos homens. A escolha do Henrique foi escolha real. Foi apresentada para ele. Ele escolheu aquela opção. Ele poderia escolher outra se quisesse. Só que ele não desejaria, porque o coração dele se inclina para uma opção. Quem forma o coração? A gente vai construindo aqui um raciocínio, irmãos, e entendendo como que essas coisas podem acontecer. Deus ordenou livre e inalteravelmente tudo quanto acontece. Só que a vontade da criatura não é violada, não é violentada, não é tirada a liberdade da criatura, e nem a contingência das causas secundárias, antes são estabelecidas. No seu decreto, Deus estabelece isso. Os irmãos estão compreendendo? O Léo e depois Renata, pode falar, Léo. Difere um pouco, Léo. A gente vai depois falar sobre a questão aí da salvação, né? Vamos entrar nesses pontos específicos, né? Difere um pouco, mas dentro do arcabouço geral, é mais ou menos essa assim, a ideia por trás de tudo, sabe? A vontade de Adão não foi violentada. E ele poderia realmente resistir à tentação. Hoje nós só podemos resistir à tentação e não fazer o mal e optar pela vontade de Deus através da ação de Deus. Então, nesse sentido, é diferente, né? Mas dentro da questão do decreto, engloba também. Porque a queda está dentro do propósito eterno de Deus. Não pegou Deus de surpresa. Deus não precisou de um plano B. Desde a eternidade, Cristo já havia sido ordenado para morrer pelo homem que Deus queria redimir. A queda já estava em vista. Deixa eu dar um exemplo aqui, que eu acho que vai ajudar bastante a entender, Evandro, tendo em vista um estudo que foi recente aqui na escola dominical. Recentemente, nós estudamos sobre o livro de Jonas, não foi? E quando estudamos o livro de Jonas, né, eu nem participei desse estudo, porque foi a ocasião que eu estava de férias, né, reunião de presbitério, mas o texto vai falar que Jonas pregou, o povo se converteu, e Deus se arrependeu do mal que havia dito que faria, que seria destruir a cidade de Nínive, não é? Mas por que é que Jonas foi enviado a Nínive? Se não para preservar a cidade de Nínive.
Está dando para entender? O envio de Jonas a Nínive estava dentro do decreto de Deus. E o envio de Jonas a Nínive vai nos mostrar, na verdade, qual que era o plano de Deus, que era preservar os moradores de Nínive que se arrependessem. E eles se arrependeriam. Fosse outro caso, Deus não mandaria Jonas. Dá para entender, Evandro? Então, porque às vezes a gente vê ali o texto e fala, poxa vida, mas Deus disse uma coisa e se arrependeu. Não, ele está, através dessas causas secundárias, ele está mostrando qual que era de fato o decreto dele, com relação àquela situação. Por isso ele mandou Jonas. E Jonas teve sua liberdade, que não foi o suficiente para mudar o decreto. A nossa liberdade vai até onde não muda o decreto. Jonas quis fugir, mas Deus quis que ele estivesse lá. O que Deus fez? Você vai para lá de um jeito ou de outro. Um peixe vai te engolir, você vai ser vomitado, você vai para lá. O decreto não foi mudado. Jonas teve liberdade, mas o decreto de Deus prevaleceu. Renata? Sim, exatamente, Renata, exatamente. Tanto é que o texto vai mostrar que Deus, lá para Moisés, Deus vai dizer assim, eu endurecerei o coração de Faraó, né? Antes do acontecimento. E depois o texto vai dizer, Deus endureceu o coração de Faraó. Em outros lugares vai dizer, Faraó endureceu o seu coração, porque ele tinha liberdade. Ele não foi forçado, mas estava no decreto. Sim, o caminho é o mal. Depois da queda, o coração do homem é inclinado para o mal. As nossas boas ações já foram determinadas por Deus para que andássemos nelas depois da conversão. E dentro da graça comum, aquilo que é feito de bom é feito com a ação de Deus, mesmo entre aqueles que não são salvos, é feito pela ação operante de Deus, que refreia o mal no mundo. Funciona, Renata, dessa forma também. Tudo isso vai somando dentro de um conjunto de circunstâncias, de situações que a gente vai analisando, para termos, de certa forma, um retrato imperfeito daquilo que é o decreto de Deus. Imperfeito porque, voltando àquela analogia lá do começo, nós estamos vendo as situações conforme nós somos. Conforme nós somos e não conforme Deus é. Certo, gente? Sim, Jonathan.
a gente vai falar um pouco mais sobre o mal ainda, sabe, Jonathan, na sequência do estudo. Mas eu já quero adiantar aqui o seguinte ponto. Iberkoff, que é um teólogo sistemático muito considerado dentro da teologia sistemática reformada, Gruden, que eu citei aqui também, muito considerado, ambos, na verdade, Gruden cita Berkoff, quando ele fala que a questão do pecado ainda continua sendo, por mais que tentemos explicar, um mistério para nós. Continua sendo um mistério. Mas por aquilo que é revelado, nós percebemos que, embora seja um mistério, está debaixo do controle de Deus, porém Deus não é a causa, vamos dizer assim, Ele não age, Ele não realiza o mal, mas Ele ordena o mal. Deixa eu dar, irmãos, aqui a gente chega num campo onde esses homens que eu citei aqui, renomados, respeitadíssimos, chegam a essa conclusão. Chega-se num ponto onde se torna um mistério. Tá bom, gente? E nós, então, andamos por aquilo que nós temos de revelação. As coisas reveladas pertencem a nós e a nossos filhos, para que guardemos todas as palavras dessa aliança. O que é revelado é suficiente, mas vai chegar num ponto onde vamos caminhar por fé. Vamos pensar aqui agora, para ajudar a responder aquilo que você falou, Jonathan, em Jó. Eu peço aos irmãos que abram a Bíblia em Jó, capítulo 1. Jó, capítulo 1. Aqui nós temos uma das poucas vezes em que o texto bíblico fala para a gente de deliberações dentro do mundo espiritual. Existe também lá no reinado de Acabe, onde fala a respeito de um espírito mentiroso que falaria nos falsos profetas e que prevaleceria. Mas aqui em Jó, vamos caminhar. Capítulo 1, versículo de número 12. Olha o que o texto diz. Disse o Senhor a quem, irmãos? Satanás, que é a personificação do mal. Eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Percebam aqui o mal debaixo da ordenação de Deus, submisso a Deus. Versículo de número 15. De repente deram sobre eles os sabeus e os levaram e mataram aos servos a fio de espada, só eu escapei para trazer-te a nova. O texto fala de causas secundárias, agentes morais livres aqui, os sabeus. Não fala? Agiram, realizaram o mal contra Jó. Versículo 17, falava este ainda quando veio outro e disse, dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos e os levaram e mataram aos servos a fio de espada, só eu escapei para trazer-te a nova. O texto vai falar aqui, Jonathan, que foram os caldeus que agiram, não é? Os caldeus deram sobre os bens de Jó. Quando a gente vai para o versículo de número 29, eis que se levantou o grande vento do lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Agora o texto vai falar sobre a criação inanimada, o vento. E o vento bate sobre a casa onde estavam reunidos os filhos de Jó, e a casa cai, os 10 filhos morrem.
E o texto diz que um servo escapou para trazer a nova. Tem versículos na Bíblia que fala que Deus dá ordem aos ventos procelosos. Os irmãos se lembram? Ventos procelosos que lhe executam a palavra. Mas aqui foi uma causa secundária, os ventos. Tudo isso estava acontecendo com Jó. Aí a gente chega então no versículo de número 20, e o texto vai dizer assim: então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou, e disse: nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. Agora veja a parte final da resposta de Jó. Ele cita os sabeus, ele cita os caldeus, ele cita o vento. O que é que ele fala? O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Quem é que agiu, irmãos, no dizer de Jó? Ele não cita Satanás, ele não cita Satanás, ele não cita os sabeus, ele não cita os caldeus, ele não cita o vento. Ele fala: foi Deus. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Olha o versículo 22. Em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta. Aí vem aqui então outra informação. Ele sabia que Deus estava no controle, mas ele sabia que Deus não era o autor do mal, no sentido de executar o mal. Deus estava no controle, mas houve a execução por parte dos sabeus, dos caldeus, do próprio vento. Satanás, o Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto Jó não pecou e nem atribuiu a Deus falta alguma. Aí a gente vai lá para o final do livro de Jó, 42. Posso terminar aqui rapidinho? Depois eu te dou a palavra. Jó 42, versículo de número 7. É Deus falando agora. Tendo o Senhor falado estas palavras a Jó, o Senhor disse também a Elifaz o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos, Bildade e Zofar, não Eliú, né? A gente já falou de Eliú, mas Bildade, Zofar e Elifaz. A minha ira se acendeu contra ti, contra os teus dois amigos, porque tu não disseste de mim o que era. Então eles não falaram de Deus o que era reto. E veja o texto: como o meu servo Jó falou de Deus o que era reto. Jó falou de Deus o que era reto. Ele não atribuiu a Deus falta alguma, mas ele entendeu que tudo estava debaixo do controle soberano de Deus, até o mal. Sabe, Jonathan? Então, assim, quando a gente pensa sobre essas situações, a gente não tem todas as respostas que gostaríamos de ter, mas a gente pode ter consolo para a alma diante do mal, porque Deus usa o mal, até o mal, Satanás, os sabeus, os caldeus, os fenômenos da natureza, quando vem com a sua força para agir de modo a causar destruição, Deus usa o mal para bons propósitos dentro do seu decreto. Até na crucificação do seu filho. Bem colocado por você. Deus não está brincando conosco, porque Ele
se coloca debaixo, nesse sentido, entendam, por favor, os irmãos, ele mesmo recebe o mal para mostrar que ele se importa. Exatamente. Sem experimentar, de fora, né? Igual Deus, de fora. Mas a gente não pode ver o mal à parte de Deus, sabe, Jonathan? Ele não é a parte de Deus, ele está dentro dos planos de Deus também. Então, assim, o mal não existe um maniqueísmo cósmico, no sentido que há duas grandes forças. Existe uma grande força que é Deus. E Deus usa todas as coisas para a sua glória e um bom propósito, até mesmo o mal. A gente, nesse mundo, nessa terra, a gente nunca vai ter todas as respostas para lidar com a questão do mal. Nunca vamos ter todas as respostas. Exatamente. Verdade. Amém. Deixa eu só ver se o Evandro ainda quer dizer. Pode falar, Judite. Não, Jó questiona. Jó sofre de verdade e fala muito, e até demais. Ele fala, em alguns momentos, só que em momento algum ele coloca em dúvida a fé que ele tinha em Deus, a convicção que ele tinha na bondade de Deus. Ele só fala assim, ele chega para Deus em alguns momentos e fala: Deus, eu não estou entendendo, porque eu não sei o que o Senhor quer, eu não sei o que o Senhor quer comigo, eu estou sofrendo demais, se for assim me mata de uma vez, porque está difícil. Depois ele vai falar assim, quando Deus se manifesta, ele vai dizer: olha, eu falei demais, vou calar minha boca, não vou falar mais nada. Agora que Deus se manifestou, eu vejo o quão aquém de Deus eu sou. Eu falei de coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Então, ele chega a falar, ele era pecador também. Jó não é sem pecado não, gente. Jó era pecador, só que ele não atribuiu a Deus falta alguma. Ele só queria conhecer, ele só queria respostas. Deus não respondeu. Deus simplesmente mostrou quem era. E Jó falou: olha, agora eu me dou por satisfeito. Eu não preciso de todas as respostas. Eu preciso apenas de saber que Deus me ama.
Eu preciso apenas de saber que Deus sabe o que faz e que Ele quer o meu bem. E Jó não falou isso porque Deus havia dado para ele de volta todas as coisas. Falou isso antes de ter sido restituído de todas as coisas. Alguém tinha pedido a palavra? Como? Não, sim, e são boas interpretações, Evandro, mas são interpretações filosóficas para tentar dar uma luz para a gente entender alguma coisa que vai além, igual as analogias que eu fiz no começo, das fábulas. Aí o problema continua. Então, por que é que houve o potencial? Você entende? Então, assim, sempre vai voltar no ponto. Então, por que é que não foi feito sem o potencial? Essas questões, a questão do mal em si, sempre vai ser um ponto de desconforto para a gente, sabe? Mas Deus fez Adão sem o mal, com certeza, com certeza. Ele foi tentado de fora, não havia no coração de Adão qualquer pecaminosidade, mas ele, seguindo aquilo que está no decreto de Deus, com plena liberdade, um homem com plena liberdade de escolha, o homem escolheu o mal. Henrique, depois Reginaldo. Exato. Tanto é, Henrique, que essa tradução alternativa é para até tentar tirar um pouquinho o peso da primeira tradução, que é mais literal. Aí tira o mal, coloca aí os conflitos, né, as dificuldades, mas quando se considera o hebraico em si, a ideia é essa mesma, do mal. Então não tem como a gente sair. O texto está mostrando para a gente que está tudo debaixo do controle de Deus. Ele é Deus. Se Ele quisesse ter evitado, se houvesse um outro cenário melhor, mais desejável, do ponto de vista dele, do conselho eterno dele, ele teria optado por esse outro cenário, ponto de vista, conforme o pastor Vitor falou aqui algumas vezes. Mas Deus optou por este. Então, dentro desse existe o mal. E o mal é algo que não traz prazer para Deus. A Bíblia revela isso para a gente também, né? Deus não tem prazer no mal, só que é algo que faz parte da criação. E dentro da criação, a gente precisa, então, entender o seguinte, que Deus sabe o que Ele está fazendo. E um dia a gente vai saber aquilo que Deus entender que a gente precisa saber para que a gente tenha o coração mais tranquilizado ainda, né? Mas hoje, eu creio que a consolação da Escritura
Conforme a gente viu lá no começo, na seção 8, né? Quem entende essa verdade do decreto de Deus, lá falando da predestinação, tem um coração consolado. Tem um coração consolado porque sabe que a nossa vida está nas mãos de alguém que tem poder e quer o nosso bem. Sim, tem. Não vai haver, absolutamente. No primeiro momento, né, Adão podia pecar. Em outras palavras, podia haver o mal. É o posse pecare, Adão podia. Lá na outra circunstância futura, não poderemos pecar. Não haverá possibilidade do mal, o mal vai ser aniquilado. Aniquilado completamente da habitação de Deus, onde estaremos para sempre com Ele, no novo céu e na nova terra. No santo conselho da sua vontade, que é perfeita, né? E a gente descansa. Amém. Reginaldo? Verdade, Reginaldo, é exatamente isso mesmo.
é quando nós vamos nos aquietando nele, nos achegando a ele, que a gente tranquiliza, né? O coração descansa. E para a gente finalizar, irmãos, eu quero só ler com vocês o texto bíblico que se encontra em Gênesis, capítulo 50, versículo 20. Gênesis 50, versículo 20. E toda a Escritura, irmãos, quando nós pegamos para estudar, pegamos a Bíblia para regra de fé e prática, a gente vai perceber que ela, nas suas orientações, nos leva para distante do mal. Ela quer que nós evitemos o mal. A Bíblia mostra para a gente que o mal não é um caminho seguro. A Bíblia mostra para a gente que é na luz de Deus que nós estamos seguros. E isso é muito importante a gente destacar. Vamos ler juntos Gênesis 50, versículo 20, e depois nós vamos orar. Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Então o texto é uma conclusão da história de José, que foi vendido como escravo. Os irmãos dele o enviaram ao Egito como escravo, mas ele vai dizer também: não foram vocês que me enviaram, foi Deus. Ele vê além, ele fala: foi Deus que me enviou. Como Jó, Deus deu, Deus tirou. Não foram vocês, foi Deus. E aqui então no versículo 20 ele vai dizer: ele fez isso para que se conservasse muita gente em vida. Vocês pensaram em mal, em maldade. Deus usou o mal para bem. Eu creio que a gente pode descansar nisso. Deus usa o mal para o bem. Esse é o nosso Deus. Ele é luz e não há nele treva nenhuma. Vamos orar para finalizar nossa escola dominical. Senhor Deus, nós adoramos o Senhor, reconhecendo a grandeza do Senhor, a imensidão, quão superior, quão elevado, quão maior que nós é o Senhor. E descansamos na revelação da Escritura, que nos mostra que o Senhor nos ama, de tal maneira que deu o seu Filho por nós. O Senhor, no próprio ser do Senhor, se fez um de nós, conheceu na pele, no sentido de ter sofrido o mal, na sua mais intensa manifestação. Na cruz, o Senhor sofreu a dor do inferno, para livrar do inferno aqueles por quem Jesus estava morrendo. Obrigado por tamanho amor. E ainda que nós não entendamos todas as coisas, nos submetemos ao conselho da sua santa vontade, sabendo que o Senhor coopera todas as coisas para o bem daqueles que o amam, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Obrigado, Deus, ser um Deus soberano, com decreto eterno, um Deus que está no controle de tudo, não nos diminui, pelo contrário, nos enobrece, nos dá segurança.
E declaramos isso, Senhor. E naquilo que às vezes, ó Deus, a realidade se tornar dura diante de nós, quando observarmos o mal em ação, quando observarmos, ó Deus, a maldade que opera e que faz coisas neste mundo que aos nossos olhos, num primeiro momento, são ruins, como aconteceu com José, que foi espancado, jogado na cisterna, vendido como escravo, tirado de junto de seu pai. Deus, que entendamos que o Senhor está no controle e até ao mal o Senhor tornará bem. Ó Deus, e que um dia o mal será totalmente aniquilado, será aprisionado no inferno, e estaremos com o Senhor num lugar de plena bondade, onde as primeiras coisas terão passado. Enquanto isso, ó Deus, que prossigamos a nossa vida confiados em Ti e entendendo que a ação daquele que conhece o Deus bom é se afastar do mal. Ajuda-nos. A ação daquele que é salvo, como veremos posteriormente quando falarmos de predestinação, a ação daquele que é salvo é confirmar a sua vocação através das suas ações. Deus, obrigado, leva-nos em paz e que essa paz traga descanso para cada um de nós, à medida que prosseguimos a nossa vida em um mundo que foi amaldiçoado e é marcado pelo mal que jaz no maligno, mas que confiemos que acima de tudo está o Senhor, bom, justo, eternamente Deus, soberano, no controle perfeito de todas as coisas. Amém e amém.